Hoje eu vou falar com vocês sobre essa coisa de ser chamado de doutor, né? Bom, desde que eu entrei na defensoria, eu que me chamava Felipe, que me chamava Filipinho, que me chamava Drudru, Drummond, comecei a ser chamado de doutor. Doutor pra cá, doutor pra lá. E eu confesso que essa foi uma coisa que me estranhou muito no início. Vou botar aqui o tema da live e hoje eu quero falar sobre isso. Qualquer um que transite no meio do direito já deve ter percebido que o direito é uma área em que as pessoas cultuam muito os títulos, cultuam muito as posições hierárquicas. E isso não é muito diferente na defensoria, né? Então, quando eu tomei posse como defensor público e entrei naquele prédio, pelo fato de eu estar de terno, eu lembro que a ascensorista disse: "Olá, doutor, vai para onde?" Eu fiquei: doutor? E aí, depois da posse, nós fizemos um curso de formação que foi presidido por uma pessoa extremamente querida, a Virgínia, que tem idade para ser minha mãe, muito fofa. E ela só chamava a gente de doutor. Doutor para cá, doutor para lá. Só que, porra, eu era um cara de 27 anos, eu era um guri de 27 anos. Como hoje eu sou ainda um guri de 31, sendo chamado de doutor pelo mero fato de que eu era titular da carreira, que eu era membro daquela carreira. Então eu comecei a ficar um pouco incomodado com esse negócio de doutor. Especialmente porque, quando eu era advogado lá no Rio, nos 3 anos que eu advoguei, e advoguei pouco, porque eu estava estudando para concurso, né? Eu já tinha sacado essa de que botou terno virou doutor. Só que eu senti uma certa pachorra lá no Rio de Janeiro, quando as pessoas falavam doutor. Doutor, seu processo não chegou. Doutor, seu processo não está aqui. Doutor, é melhor agravar. Uma coisa assim estranha. E aqui no Rio Grande do Sul, talvez porque nós vivemos num país em que se cultua quem ocupa um cargo público, né? Eu, como defensor público, me vi sendo chamado de um doutor mais respeitoso do que era o doutor de advogado. Pois bem, o lance todo é que sempre me incomodou esse negócio de doutor. Só que para todo mundo que eu falo não me chame de doutor, 99% das pessoas continuam me chamando de doutor, né? Aquelas com quem eu convivo profissionalmente, né? Fala, Rodrigo! Doutor Rodrigo! Ou Valada. Então, assim, as pessoas com quem eu convivo profissionalmente me chamam de doutor o tempo inteiro. Por mais que eu diga assim, eu não quero se chamar de doutor, não me chame de doutor, né? Não adianta, né? E, especialmente, isso acontece com os servidores da Defensoria Pública. Eu fico pensando se existe algum treinamento entre os servidores de que tem que chamar todos os defensores de doutor, né? Então, eu ligo para informática e não digo que eu sou. Tudo bem, estou aqui com um problema, bababá. Aí eles falam: tá, vamos resolver. Você, não sei lá o quê. Eu falo: sim. Se eles acabam sabendo que eu sou defensor, aí falou: desculpa, doutor. Pô, desculpa, doutor, como assim? Enfim, esse tipo de coisa está super enraizada na cultura de todos os órgãos jurídicos e, a meu ver, é uma situação com muitos problemas, né? E vou agora narrar uma situação que aconteceu semana passada que me fez pensar isso. Eu estava numa audiência de família e o assistido estava falando sobre o que ele queria como visitação para a criança e tal. E, incidentalmente, durante a audiência, ele foi elogiar o trabalho da defensoria, né? Ele virou e disse: olha, eu antes não estava sabendo o que era e tal, mas agora que eu falei com o rapaz da defensoria, eu entendi isso, aquilo, sei lá, estava falando de guarda compartilhada, né? Olha o que ele falou. Ele disse: agora que eu falei com o rapaz da defensoria, que era eu entendi. E aí eu fiquei pensando assim, olha, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu achei muito estranho. Eu falei: cara, eu virei o rapaz da defensoria. A juíza é meritíssima, né? A juíza é doutora. O promotor é doutor. E eu sou o rapaz da defensoria? Que porra é essa? E aí eu fui tomar banho depois e fiquei pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando se eu quero ser o doutor ou se eu quero ser o rapaz da defensoria. Eu não gostaria que ele tivesse dito que eu sou o rapaz da defensoria se ele estivesse falando mal do trabalho, tá? Eu acho que seria um pouco ruim. Mas ele estava elogiando o fato de que ele teve um atendimento bom e que ele entendeu o que era o caso e que por isso ele estava se sentindo mais apto
a proferir a vontade dele e a falar sobre as possibilidades de acordo que ele queria. Então, como ele falou nesse sentido, de dizer, olha, eu consegui acessar o serviço, refletindo no banho, eu consegui ver uma coisa. Eu falei, cara, eu acho que o fato dele ter falado rapaz da defensoria é que ele gostou do atendimento e sentiu proximidade. Teve elan. Um assistido virar e chamar o defensor público de rapaz da defensoria no meio de um elogio, tem que ser um elogio a qualquer defensor público. Esse é um certificado de que a gente cumpriu o nosso papel. Cumpriu o nosso papel de estar próximo, cumpriu o nosso papel de não se encastelar, cumpriu o nosso papel de não se esconder atrás do terno, cumpriu o nosso papel de não ser sugado por essa drenagem hierárquica que é feita, por esse distanciamento que os sistemas jurídicos exercem sobre as pessoas, né? Essa coisa alienante que começa no terno e gravata, que passa pela linguagem e que passa também por esse distanciamento que acaba acontecendo pelo uso desses títulos que, a meu ver, pouco ajudam. Então, assim, a minha conclusão depois disso tudo é que eu sempre quero ser o rapaz da defensoria. Enquanto isso for um elogio à minha atuação como atuação de alguém próximo, alguém que ele conseguiu falar, alguém que ele conseguiu expor, alguém que ele pôde falar em linguagem informal, sem ter medo, né? E alguém com quem eu também pude falar na minha linguagem normal, confortavelmente, né? Numa linguagem que às vezes tem que ser informal para se fazer compreender. Isso é um tremendo ganho, gente. E sobre a questão do doutor, eu queria fazer aqui uma reflexão, né? Eu vejo muita gente quando se forma e bota foto com beca, com coisa, né? Deixa eu botar a minha foto com beca e com coisa aqui, ó. Ó, eu e a Jéssica aqui, ó. Isso aqui é na nossa formatura, ó. Pinguins apaixonados. Essa parte ela vai me culpar de ter exposto. Mas enfim, quando tá na formatura, muitas vezes vem alguém e comenta assim, né? Parabéns, virou doutor. Porra, virou doutor? Que merda que virou doutor, gente. Que porcaria que virou doutor. Assim, virou advogado, virou bacharel em direito. Mas virou doutor é o quê? Entrou para essa casta horrível de pessoas inacessíveis. Né? Uma coisa estranha, né? E eu tenho também um outro desconforto, assim. Isso eu preciso revelar. Em audiência, né? Eu não gosto de chamar juiz, promotor, advogado, de doutor fora do ambiente estritamente profissional, para não criar rusga, né? Porque se eu virar no meio da audiência e me usar como ponta de lança da minha tese de que tem que acabar o negócio de doutor, vão me olhar como esse cara é louco. Então eu falo doutor na audiência. Doutor juiz, doutor promotor, doutor outro advogado, doutor, né? Doutor meu colega defensor. Mas quando as câmeras se desligam, eu chamo pelo nome. Né? Carinhosamente. Mas eu acho que mesmo no ambiente da audiência, eu acho que a pessoa tem que ser chamada pelo título referente à função, né? Então, senhor juiz, senhor promotor, ou meramente promotor, defensor Felipe, juiz fulano, promotor ciclano, né? Essa coisa do doutor é simbólico de um país que deu errado. A gente não precisa mais disso, né? Outra coisa que eu não gosto também é doutor só quem tem doutorado. Tipo, no meio acadêmico, né? No meio acadêmico tá bom isso. Mas na vida em geral, aqui ajuda também, mais uma questão de título, né? A gente vive também, e isso é curioso ver, né? Por incrível que pareça, embora a gente ainda tenha muito disso, o Brasil é um país mais informal. Você vê na Alemanha, né? É muito pior, né? Na passagem de avião, a pessoa pode colocar o título antes. Professor Hans Kelsen. Cara, que parada louca, né? Mas aqui no Brasil a gente tem isso e acho que isso não ajuda. Não ajuda. Como não ajudam vários rituais do direito. Eu acho que o ritual do terno e gravata é um problema, ao menos para o defensor público. Acho que a gente tem obrigação de estar próximo. A gente tem obrigação de fazer o outro se sentir à vontade para falar. Tem obrigação de fazer com que o assistido confie que a gente não é parte viciada da mesma engrenagem que às vezes o quer condenar ou acusar.
Então, acho que a Defensoria Pública, ela tem que ser, e eu não digo eu sozinho, como um louco, né? Meu colega Guilherme disse aí, Doutor Felipinho, o crazy, com muito orgulho. Eu acho que a Defensoria, como instituição, tem que ser a ponta de lança disso. Tem que ser a primeira a dizer assim, olha, vamos abolir alguns rituais imbecis que propagam, assentam e ratificam essa cultura de estratificação que a gente tem, que inibe a gente de fazer o melhor trabalho, porque a gente não necessariamente extrai a melhor informação do assistido quando alguns distanciamentos acontecem, né? E aí, é por isso que eu fico até muito estranhado com uma coisa, né? Quando na própria defensoria, entre colegas, começa o negócio do doutor. Pô, entre colegas, ficar falando doutor, isso é ridículo. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. Quando eu leio e-mail para mim, ou para outro colega, ou em lista de e-mail que vem excelentíssimo doutor fulano, que isso? Para com isso. Para com isso, pô. Né? Claro que às vezes é comunicação institucional, que aí usa isso. Mas quando é direto, né? Surreal. E às vezes oralmente falando, estou aqui com o doutor Ciclano, né? Um defensor falando para um defensor de um defensor. Doutor, tá maluco, né? É mais um traço viciado que a gente não pode admitir no direito, mas na defensoria isso fica muito mais contraditório em relação aos nossos papéis e às nossas missões. O Guilherme falou que vai me chamar de coleguinha. Pô, pode me chamar de coleguinha, pode me chamar. A Nicole diz, a linguagem informal deveria ser obrigatória no tratamento com assistido. A Ouvidoria do Rio implementa a ausência do juridiquês, graças a Deus. Pô, isso é essencial e isso vem da experiência do nosso amigo Guilherme, né, que não é de hoje que está militando com pessoas carentes e que certamente percebeu que o juridiquês, mas não apenas o juridiquês, né, não é só o jargão, é toda essa pompa de falar, todo esse tratamento solene, tudo isso afasta a gente das pessoas com quem a gente tem que comunicar. Marcelo Turella manda um joinha, muito obrigado, meu amigo. Marina Vildes manda um parabéns, muito obrigado. Ele diz, call me by my name. Isso aí, me chame pelo meu nome. Esse negócio de chamar pelo nome é uma coisa muito importante, muito importante. Teve épocas, eu acho que eu achava estranho me chamar pelo nome direto na frente do assistido. Porque eu acho que tinha alguns assistidos que, por serem muito invasivos, né, já chegavam com alguma intimidade que acabava sendo estranho, né? Mas depois eu percebi que isso não é um problema em si, né? O importante é entender, dentro da relação assistido-defensor público, que chamar pelo nome não é passaporte para ter uma intimidade que passa do profissionalismo, é só isso, né? Mas chamar por doutor, eu acho que pode trazer um ganho de profissionalismo, mas ele é muito pouco perto dos outros malefícios que se tem quando você está lidando com um assistido da Defensoria Pública, né? Porque, assim, falar com o juiz, doutor, promotor, doutor, às vezes é até irônico, sabe? É mais um teatrinho, é mais uma farsa desse teatrinho. Mas com assistido acho que tem um efeito deletério palpável. A Cacau fala, sempre cobro até dos estagiários a linguagem acessível para atendimento aos assistidos. Pois é, esse é um grande desafio para mim, Cacau. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu falo muito informal, mas quando eu vou explicar coisas técnicas, eu tenho muita dificuldade de traduzir em termos não técnicos. Por exemplo, explicar direito de sequela em direitos reais para um assistido é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, eu tento ao máximo escolher as palavras, mas eu acho que eu não me saio bem. Por isso que, aliás, esse Instagram é um desafio para mim, né? Explicar coisas jurídicas em linguagem leiga. É difícil. Mas eu tento ser informal na linguagem, né? E eu acho que isso é uma coisa que dizem que os cariocas são mais naturais ao fazer. Os carioca é mais informal, mais avacalhado, com um jeito de falar. Então acho que talvez eu tenha uma propensão a isso.
Mas traduzir o termo técnico é muito difícil. É muito difícil, acho que exige muito domínio do assunto para você conseguir transformar uma explicação complexa em uma frase que isole a coisa mais importante dela e que torne acessível e palpável. Isso é muito difícil. O Foucault fala assim: a restrição no diálogo a nomenclaturas restritas afasta muito o assistido a ser copartícipe nos processos, que muitas vezes deveria envolver intimamente a pessoa. Tribunais, consultórios. O Matheus Foucault, ele está se formando em medicina, que eu acho que também sofre desse mesmo problema, né? Desse exagero que existe em relação ao tratamento. E eu vejo que a estratificação dentro da medicina é em relação ao médico, com os enfermeiros, com os técnicos, com os outros profissionais que não são graduados em medicina, né? O doutor é só o médico, né? Isso é um troço curioso. E acho que é a mesma questão, acho que também gera esse distanciamento. Eu não sei se na medicina tem um efeito tão deletério, mas acho que sim, porque um atendimento na defensoria é muito parecido com uma anamnese, né? Muito parecido. Você tem que perguntar coisas simples, tem que perguntar autopercepções de alguns aspectos, tem que pedir assunção de risco, tá? Tipo, o que você quer fazer? Que procedimento você quer fazer? Né? Então, acho que é muito parecido e certamente esse distanciamento acontece. Né? Inclusive, eu vou dizer uma coisa. Eu detesto quando eu vou em médico que está com jaleco e gravata. Por que a desgraça da gravata? Eu não vejo sentido. É para agregar valor a alguma coisa? Bullshit. Não gosto. O Dudu fala assim... Dudu, saudade, meu amigo, saudade. O Carlinhos diz que somente cobra ser chamado de doutor por aqueles que cobram dele, ou seja, dos juízes e dos promotores. Cara, eu vou te falar que se eu pudesse todo dia fazer uma live com o Carlos aqui para ele falar alguma coisa, esse canal ia ser o melhor canal do mundo. O Carlos tem umas sacadas muito, muito brabas, assim. Ele tem umas sacadas óbvias, mas que ninguém tem. E tem umas sacadas não óbvias em cima de coisas que as pessoas sequer imaginam que possa ter sacadas. Essa pra mim é ótima. É isso aí. Quem exige, quem fica nessa posição rival, né, é bom você não se rebaixar. Exemplo, o juiz vai chamar o promotor de doutor? Beleza, vai ter que me chamar de doutor também. Né? Não pode ter um tratamento distinto dentro do equilíbrio de forças que o processo exige, que as instituições exigem, dessa forma. Né? Acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Né? Como sempre, genial. Queria que ele topasse fazer mais lives. O Guilherme fala assim: agora sem zoeira, também não gosto de ser chamado de doutor, mas sei que tem muitos atores envaidecidos que gostam. Daí eu chamo e nem esquento a cabeça. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se o Gustavo tá aí. O Gustavo é o nosso servidor lá de Quaraí, por onde eu fiquei por alguns anos, né? Quaraí é uma cidade na fronteira com o Uruguai. Fica a 100 km de Santana do Livramento, e lá eu trabalhei por 3 anos. E o Gustavo... e Quaraí é atendido em regime de deslocamento, ou seja, o defensor público só vai a Quaraí uma vez por semana, porque nos outros 4 dias ele está na outra cidade, que é Santana do Livramento. Então é uma cidade que ela tem um braço da defensoria. Então quem fica na defensoria todo dia é o servidor. Então quem ficava na defensoria, quem atendia, quem dava orientações básicas, quem recebia os documentos, quem repassava as minhas orientações era o Gustavo. E o Gustavo se veste muito bem. Ele todo dia de camisa social, cara muito alinhado. O Gustavo tá aí? Pô, eu queria muito que ele estivesse aqui. Enfim. E todos os assistidos, quando entravam na sala no dia que eu estava, eles viravam para mim e perguntavam: olá, doutor Gustavo se encontra? E eu achava isso maravilhoso, porque eu ia muitas vezes vestido de camisa assim, tranquilo. E o Gustavo estava muito mais bem vestido e as pessoas já conheciam o Gustavo. Então, ele era chamado de doutor. E eu achava isso sensacional. E, nesse sentido, eu via que era um sinal de respeito ao trabalho dele. E eu achava muito legal, cara. Eu achava muito legal ver que
na minha ausência necessária, nos 4 dias que eu não estava ali, tinha alguém que representava a defensoria, que passava a credibilidade da defensoria, que materializava no próprio corpo, na própria postura, toda uma instituição. Isso é sensacional, né? Mas sim, tem gente envaidecida que quer ser chamada de doutor. Eu também chamo para não me incomodar. Eu também chamo, mas se eu puder dar uma alfinetada, eu dou. Inclusive, eu tenho horror. Esses dias eu vi uma coisa que mandaram, que era uma coisa do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio de Mello. Recentemente, numa sustentação, parece que o advogado falou, se vocês... E aí ele... a liturgia, não sei lá o quê, tem que chamar de Vossa Excelência. O cara comeu uma mosca, tem que admoestar um advogado porque falou isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Isso é uma vergonha isso. É uma vergonha um ministro do Supremo ter corrigido alguém por ter falado vocês de forma não desrespeitosa. É surreal. Né? Esse é o modelo de fracasso do país. A Marina fala, adoro o Insta Post, super úteis e didáticos. Pô, muito obrigado. Certamente a classe conservadora da defensoria atrapalha a evolução desse tratamento. Cara, eu acho que isso tem a ver com a classe conservadora, do pior conservadorismo que eu acho que tem, que é esse conservadorismo de achar que algumas tradições que marcam o atraso do país valem ser mantidas. Né? O conservadorismo que quer conservar tudo, ele é uma tristeza, né? Acho que o conservadorismo ele tem que ser muito sábio ao escolher o que conservar. E essa é uma chaga do país, né? Olha quem entrou, Carlos Marcondes Júnior. Carlinhos, eu falei de você agora longamente, cara. Falei de você longamente por uma coisa sensacional aí que o Dudu falou aí acima, que você pede sempre para ser chamado de Carlos, nunca de Dr. Carlos. Mas quer ser chamado de Dr. Carlos por quem te cobra. Achei sensacional, cara. Você sempre é genial. Carlinhos fala, uma hora dessa estou quase dormindo, mas baixei o Instagram de novo só para deixar um abraço afetuoso. Então, já que você me deixou um abraço afetuoso, eu te deixo outro e te deixo um convite para falar de qualquer tema que você queira aqui, cara. Eu tenho que te falar uma coisa, Carlinhos. E eu falo isso aqui para todo mundo, né? Eu não vou dizer sigam o Carlos Marcondes, porque ele não tem nada no Instagram dele. Eu queria que ele tivesse para ele falar um pouco ao mundo. O Carlos é um cara que é muito diferente de mim. Muito diferente. Eu acho que a gente não seria amigo se a gente... enfim, se não fosse o fato da gente ter trabalhado junto na mesma cidade. Mas uma vez a gente sendo amigo e sendo tão diferente, é uma troca tão rica, cara. E eu falo isso pra todo mundo. Carlos, você me ensina muito todo dia. Você é o cara com mais inteligência emocional que eu conheço. E cara, eu adoro ouvir o que você tem a dizer sobre as coisas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Bernardo Fossati deu um alô aí. Bem-vindo. Então, vou fazer aqui, vou me permitir aqui umas considerações finais, né? Repetindo um pouco o que eu falei durante a live. Eu prefiro ser chamado de rapaz da defensoria. Quando me chamam de rapaz da defensoria, elogiosamente, é porque o assistido teve ligação. O assistido teve ligação, o assistido se sentiu bem atendido, o assistido se sentiu próximo para contar uma história. Espero que ele tenha se expressado na sua melhor linguagem, na sua mais confortável linguagem. E isso me vale muito. É claro que se falar, o rapaz da defensoria, aquele bosta, seria muito agressivo. Eu não gostaria. Mas no contexto em que eu fui chamado de um rapaz da defensoria, me bateu um troço assim, eu falei, cara, eu fiz minha missão. Eu estranhei, mas depois eu pensei, eu fiz minha missão. Ele se sentiu acolhido, né? Ele se sentiu acolhido. E graças a Deus eu não fui o ministro Marco Aurélio para dizer assim, para. Aqui tem uma liturgia a se respeitar. Me chame de doutor. Não sou. Eu tô aqui para te servir de alguma forma, né? Então me chama como for mais tranquilo, né? Então é isso. Eu agradeço aí a audiência de vocês. Sempre fico muito feliz quando ganho seguidores, né? Eu fico honrado quando eu vejo que tem pessoas que, sem eu patrocinar nada, sem eu sortear nada, me seguem, né? Que é sinal que o meu conteúdo está sendo divulgado e que as coisas que eu falo estão ressoando em algum coração.
Então, se você achou que alguma coisa aqui te tocou ou pode servir para algum amigo seu, pô, não deixe de mandar o meu Instagram, não deixe de compartilhar, pedir para a pessoa seguir. E se ela quiser saber de algum tema, alguma coisa, tiver alguma curiosidade, me escreva, porque eu tô caçando temas legais para falar, né? O Carlinhos falou aqui. Então, ó, já vou aqui me despedir. Muito obrigado mais uma vez por todo mundo que passou por aqui. Fico muito satisfeito com toda essa honra de ter vocês aqui 11h30 da noite, né? Vamos colocar aqui mais algumas perguntas aqui, comentários. O Carlinhos fala assim: uma vez, logo no começo da carreira de defensor, em audiência, o magistrado cobrou assistido adolescente sentado no banco dos réus que ele me chamasse de doutor. Parei a audiência e... Parei a audiência e o que o Carlinhos fez? Pô, o Carlinhos não contou a história toda. Mas se bem conheço o Carlinhos, ele parou a audiência e disse que a relação dele com o assistido é ele que diz o que é correto dizer. E que se ele não quiser ser chamado de doutor... Aqui, ó. Parei a audiência e disse à pessoa que presidiu o ato que o adolescente iria me chamar de Carlos. Sou Carlos e todos somos iguais. Se alguém exigia ser chamado desse título representativo das nossas castas, então que também me chamasse assim por reciprocidade. Mas o assistido, esse não precisaria. Pô, cara, esse é o Carlos Marcondes, cara. Esse é o Carlos Marcondes. Sim, o Carlinhos foi aquele que fez a live sobre execução penal, ele mesmo. Quem viu deve ter achado o máximo. Aliás, o Carlinhos fez uma excelente live no Debatendo Defensoria, com o nosso amigo Felipe Lavarda. Ele fez uma live sobre atendimentos binacionais e foi muito legal, contando a experiência de ter que atender em 2 idiomas, que é uma coisa muito única aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma coisa muito única de Santana do Livramento, porque isso é muito intenso, embora haja fronteira em muitas comarcas, mas em Livramento é uma coisa realmente muito grande e que o Carlinhos faz com maestria e realmente é um case, cara, é um case de globalização. O Bernardo fala assim: me patrocinar, eu crio uns fakes e sigo mais. Tá bom, te patrocino. A Ju Abdel fala: tá bem, doutor. Olha, tá bem, doutore. Jander fala: boa noite, meu amigo Jander. Boa noite, Jander. O Jander foi um que eu pedi para não me chamar de doutor. Normalmente ele me chama de doutor, mas às vezes não me chama, eu fico feliz. É isso. Então é isso, pessoal, que a gente tenha esse comportamento anti-casta, né? A casta é muito complicado e é triste esse negócio que acontece na defensoria, não só na defensoria, né, mas em qualquer órgão, em que os membros da carreira viram doutores e os outros não, né? Aliás, tem um caso que um amigo meu conta, que ele era colega de uma promotora no mestrado, né? E chamava ela pelo nome, né? Ah, fulana. E aí, quando ele virou servidor do Ministério Público, encontrou com a mulher no elevador e ele falou que não conseguiu não chamá-la de doutora. Olha que loucura isso, cara. Ele chamava pelo nome, sei lá, fulana, e quando viu no elevador, doutora fulano. Vai te catar, né? Sim, não o culpo, claro, acho que eu faria o mesmo também, mas que tristeza a gente ter um país em que a coisa funciona assim. Tá bom? Então, beijos e abraços do rapaz da defensoria, com muito orgulho, com muito amor. Valeu a vocês, todo o meu carinho. Para quem assistiu até o final, vai ter aqui um bônus, né? Que eu vou falar aqui com a doutora Martina. Doutora Martina, dá um oi aí, querida. Ó, ela ouviu a live inteira, né? Tá um pouco tímida. Não é capaz de falar, mas tá aqui se preparando, né? Essa aqui que é a doutora. Aí, ó. Coisinha mais linda. Obrigado a todos pela audiência, gente. É sempre um prazer. Grande abraço.